Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia. Boa noite, vocês que nos assistem pelo YouTube. Todos são muito bem-vindos, que as famílias de todos vocês sejam ricamente abençoadas. Lembro dos nossos motivos hoje de oração no nosso Oração e Ação Jovem. Nós vamos estar orando pelos aniversários da Heloísa, da Alzira, da Patrícia, da Zilda e do Leonardo. Lembrando também dos casamentos de Marcos e Isabel de Paula, Alexandre e Vivian, e Nina e Jorge. E vamos orar por aqueles que estão doentes, né? Nós temos orado sempre pelo pastor Ismael, da Igreja de Queimados. Vamos estar orando pelo Jorge Lima, que não está bem de saúde, orando pela Rosa, pela Marilac e pela Rejane. Ore sempre pelo seu país, ore pelo Brasil, pelos dirigentes do Brasil. Ore certamente pelos profissionais de saúde, por aqueles que são mais vulneráveis. As nossas orações certamente são ouvidas por Deus, sempre orando também pelos pastores e pelos missionários. Você pode participar das obras sociais de nossa igreja, tanto com a doação de cestas básicas, como doação de leite para idosos e doações de vários materiais, alimentos, roupa de cama, banho, higiene pessoal para homens da Chácara dos Profetas que estão se recuperando da dependência química. Há uma solicitação que nos foi feita pela congregação de nossa igreja que se reúne na rua Jutilândia. Eles estão precisando de um computador usado. O computador da congregação quebrou. Se você tiver um laptop ou um computador de gabinete usado em bom estado, faça contato com a nossa igreja. Fale com a Kátia no 3283-6047 e nós mandaremos buscar. Precisamos para a parte dos cultos, a projeção dos cânticos, dos textos. Então, se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo. Ok? Vamos orar. Vamos pedir a Deus as bênçãos para o Kleber. Kleber vai estar trazendo a mensagem hoje do Oração e Ação Jovem. O Kleber é muito querido, tem sido um jovem muito comprometido com o trabalho de Deus. Vamos orar por ele. Feche seus olhos, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Suplicamos a tua unção sobre o Kleber nesta palavra que ele trará, Senhor, nesse Oração e Ação Jovem. Muito obrigado pelo teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir, então, a palavra trazida pelo Kleber. Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Cá estou eu novamente, Kleber Pizão, para trazer uma reflexão do Oração e Ação da Juventude desta semana. Em breve teremos novidades com relação a essa programação. Estamos pensando algumas ideias para trazer às quintas-feiras, já que cada vez mais a gente vai se reunir presencialmente. Então, reforço com você, se quiser estar com a gente no nosso PGM, no nosso pequeno grupo, que é uma célula, né, onde a gente se reúne, por enquanto, quinzenalmente, entre em contato comigo, meu telefone está aqui embaixo, para você entrar em contato e saber a respeito da nossa programação, beleza? Olha, hoje eu quero fazer uma reflexão que eu trago desde criança, assim, observando mais ou menos. Eu fiquei pensando nisso e falei, cara, isso pode ser um tema interessante. Ainda mais nessa semana que a gente teve na terça-feira, o feriado todo, né? Foi muito chuvoso. E quando virou para quarta-feira, o tempo abriu de um jeito, um calor danado, né? Então a gente percebeu bem uma diferença de clima. E a reflexão que eu fazia quando era menor, e trago ela até hoje de vez em quando, né? Nas viagens de avião, não sei se você já teve a oportunidade de viajar de avião, mas quando a gente vê um dia chuvoso, né? Aquele tempo fechado, chuvoso e tal, quando o avião decola, ele toma uma determinada altitude, ele ultrapassa essa camada de nuvens e lá em cima tá tudo claro. O sol tá batendo com tudo e a gente fica sobre as nuvens. E isso acontece em questão de minutos, né? Depois que você decola, em alguns minutos ele chega na altitude de cruzeiro, né, que chamam, e dali ele sobrevoa no céu tranquilo e limpo, depois que superou aquelas nuvens. E eu ficava pensando a respeito disso, caramba, um dia muito chuvoso, carregado, que gera tanto transtorno, né? Às vezes é uma ventania, às vezes é alagamento, enfim, tantos transtornos que a chuva causa, e a gente subindo no avião, ultrapassando as nuvens, em alguns minutos aquilo acaba.
E aí esse é o tema de hoje. Olhe além das nuvens, né? A ideia é que a gente, apesar dos dias chuvosos, a gente consiga olhar para o céu e observar que além daquela nuvem, além daquele céu pesado, cinza, chuvoso, existe um céu limpo com o sol brilhando. Essa é a reflexão que eu queria fazer, mas antes disso eu queria orar com você para a gente conversar a respeito disso. Vamos lá? Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo seu cuidado. Muito obrigado porque o Senhor não nos desampara, Senhor, e nos permite vivenciar dificuldades, mas tendo ciência de que o Senhor está sobre nós, está cuidando de nós, Paizinho. Te suplico, Deus, que o Senhor cuide da minha vida, Senhor, do que eu venho a dizer aqui, Senhor, som do meu coração, som da minha vida, para que eu possa trazer uma mensagem que vem de Ti, Senhor. Eu te suplico por isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria falar sobre essa questão no primeiro tópico, que é Jesus acalma a tempestade. Existe uma história muito conhecida na Bíblia, né? Jesus estava com os discípulos, ele tinha que atravessar ali o mar, e aí começa uma grande tempestade, e aí os discípulos ficam desesperados no barco, mas Jesus está no barco, só que ele está dormindo, ele está tranquilo, e a tempestade ali, ó, pegando fogo, não literalmente, né? Ao contrário, mas a galera fica desesperada e Jesus está ali de boa tirando o cochilo dele. Eu queria te convidar para observar essa passagem comigo, que está lá em Lucas 8, 22 a 25. Lucas 8, 22 a 25. Vou abrir aqui também. Lucas 8, 22 a 25. Vou voltar um pouquinho aqui. Ó, dá uma olhada aí, ó. Lucas 8, 22 a 25. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim entraram no barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Esse é o Jesus que a gente conhece, esse é o Jesus de hoje, que acalma as tempestades. Essas tempestades podem ser diversas, podem ser simbólicas, podem ser emocionais, podem ser familiares, podem ser de saúde. São tempestades que acontecem, mas Jesus está ali deitadinho, tranquilo, descansando, mas ciente do que está acontecendo. Ele tem poder para acalmar o mar. Então, meu primeiro convite para você nessa noite é que Jesus está no barco da sua angústia, no barco da sua dificuldade, e ele pode acalmar lá a qualquer momento. Ele pode fazer milagre, e ele pode mudar a história. Então, ele é Jesus que está perto. Então, Jesus é esse cara, trazendo para a analogia do avião que ultrapassa as nuvens, ele é o avião que está ali. Quando você decola, às vezes você pode passar por uma turbulência, né? Pode ser uma decolagem preocupante ali pelo fato de estar com a pista molhada, aqueles fatores todos. Mas ele está ali, protegendo você. Você está ali confortável na sua poltrona, seguro no Senhor, porque logo ele vai te conduzir ao local onde o sol brilha e onde as nuvens não são tão pesadas. Então, Jesus está no barco, ou no avião, onde quer que você pense, mas ele está na tua história, ele está na tua situação, na tua preocupação, no teu problema, beleza? Às vezes é meio preocupante, quando a gente passa por uma turbulência, né? O avião treme muito, há muita preocupação, muita aflição, mas eu que gosto muito de aviação e vejo muitos vídeos a respeito disso, eu aprendi que turbulência não derruba avião. Então, se você tem medo de voar, inclusive, turbulência não derruba avião. Ela tem que ser assim, extrema da extrema da extrema, e isso é raríssimo de acontecer. Então, o avião vai balançar, vai trepidar, às vezes vai cair mala, aquela coisa que a gente vê em filme. Às vezes tudo vai acontecer, vai ser tenso, vai ser preocupante, vai ser angustiante, vai ser uma aflição. Mas toda aquela estrutura está pronta para superar aquilo ali e logo, logo as coisas se estabilizarem. Jesus faz isso, ele está no barco, que está tremendo, está te deixando preocupado, está te deixando aflito, mas ele está presente e a qualquer momento a situação pode se acalmar. Basta que você creia e basta que você clame ao Senhor. Então, esse é o primeiro convite, o lembrete que Jesus está no barco e ele está nessa situação. Agora tem outro lado da história. E quando a gente está lá no céu, limpo, e aí desce e entra de volta na tempestade, né?
Você vai ter que pousar em algum momento, você vai ter que furar aquelas nuvens de chuva de novo e vai ter que pousar numa pista molhada, num vento, numa situação adversa. Complicado, né? Mas Jesus também promove essas tempestades. E isso tem um grande valor na nossa vida. As tempestades fazem a gente crescer, fazem a gente amadurecer. E é muito importante a gente viver essas tempestades. Então, o mesmo Jesus que faz a gente sair da tempestade e voar tranquilo diante do sol, é o mesmo que traz a gente de volta também por uma razão. A gente precisa voltar, a gente precisa pousar, a gente precisa chegar no nosso destino. E temos que passar por tempestade por isso, não tem jeito. E eu sempre lembro da história de Jó, né? Eu adoro a história de Jó, que é um cara que sempre teve muita coisa, muitas posses e uma saúde também, né? Sempre foi um cara muito saudável. E Jesus permitiu que Satanás mexesse nisso tudo, mas não tirasse a sua vida, para que ele provasse a sua fé. E eu queria dar uma olhada lá em Jó 1, que é onde conta essa história. No capítulo todo de Jó é muito legal, mas Jó 1 conta como era Jó, e eu vou ler apenas 3 versículos, 3 e 4 e o 22. O 3 e 4 contam como Jó era e o que ele tinha, né? E o 22 conta exatamente o que ele fez depois de toda a provação. Satanás tirou tudo dele, tirou as suas posses, tirou os seus bens todos, tudo que a gente vai ler nos versículos 3 e 4, Deus permitiu que Satanás tirasse dele, ó. Jó 1, 3 e 4, deixa eu puxar para cá. Depois a gente vai pular para o 22, beleza? Jó 1, 3 e 4, depois 22. Vamos lá, eu vou ler a partir do 1, tá? Eu li 3 e 4, mas vamos ler a partir do 1 ao 4. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto. Temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Essa era a vida de Jó, um cara muito rico, que tinha muitas posses, mas era muito temente a Deus. Entregava holocaustos, né, em nome dos seus filhos, como tinha no Velho Testamento, não sabendo se eles já haviam pecado ou não, então ele já queria se garantir. Então, esse era Jó. Essa era toda a história e tudo que ele tinha naquele momento da sua vida. E aí ele passa por toda a provação. No capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1, Satanás tira tudo que são os bens de Jó, né? Seus animais, suas posses, tudo que ele tinha de poder, seus servos, e aí tira até os seus filhos. E na segunda aprovação de Jó, Satanás começa a mexer com a sua saúde. Ele tinha várias questões de saúde, foi adquirindo elas e mesmo assim Jó não pecou. E é o que diz o versículo 22 do capítulo 1. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Foi isso que Jó fez diante de toda aquela aprovação. Então, o que eu quero te dizer é que às vezes o Senhor permite que a gente viva algumas pressões, algumas tensões e algumas tempestades na nossa vida. Isso é super normal. Então, o nosso pensamento nunca pode ser que Jesus nos abandonou por causa de alguma provação, por causa de algum momento de tempestade. Então, entrar na tempestade também significa crescimento, significa aprendizado. Mas saiba que Jesus está nesse barco, ele está dentro dessa história e ele sabe da tua necessidade. Então, tenha fé, creia. Às vezes a turbulência ela vai ser um pouquinho longa, ela vai ser cansativa, né? Mas quando você sair, você vai estar muito melhor, você vai estar revigorado e ciente de que o Senhor está nesse barco e que Ele pode cuidar da sua vida, Ele faz isso o tempo todo e Ele pode te tirar de tempestades e te levar para lugares muito mais altos. Amém? E agora tem mais uma reflexão dentro disso, que é momentos de paz, de mansidão, momentos de tempestade, eles fazem parte da nossa vida, mas o que eu quero te convidar é para você pensar no seguinte: não espere o momento perfeito para agir. Não espere o momento perfeito para pedir perdão. Não espere o momento perfeito para mudar alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada. Às vezes, você vai estar dentro da tempestade e aí achar que eu só preciso sobreviver a essa tempestade, a essa aflição.
Mas olha ao Senhor, peça orientação, e se Ele te der uma missão para fazer, se você tiver algo que deva ser feito, faça. Se você estiver num momento de tranquilidade, de sol brilhando, e aí tem várias coisas erradas na sua vida, mas tudo bem, a vida tá boa, então eu vou deixar seguir, tá tranquilo. Pense bem nisso, pense bem, não espere um outro momento para tomar atitudes e se corrigir no que deve ser corrigido. Então não espere o momento perfeito, esse momento pode não chegar. Haja, lute e enfrente as necessidades em cada situação. E eu quero ler um último texto que fala sobre isso lá em Eclesiastes 11:4. Vou lá um pouquinho aqui, Eclesiastes 11:4, um pouquinho mais à frente. Lá depois de Provérbios. Eclesiastes 11:4. Ó, diz assim o texto, ó. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Vou prolongar até o 5, olha. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Esse é o versículo 6. Então a gente leu do 4 ao 6. É isso. Não espere um momento muito oportuno, um momento perfeito. Há coisas na nossa vida que elas precisam ser feitas para já. Não espere, porque o tempo é muito curto. Eu já falei sobre tempo aqui em algumas outras reflexões e viu pensando a respeito disso. Então pense nisso também. O tempo é curto. Então não espere o melhor momento. Não espere um momento de tempestade para corrigir alguma coisa, para influenciar naquela tempestade. E não espere um momento de mansidão, de paz, de tranquilidade para você resolver algumas coisas importantes. Aproveite esse momento agora, independente da situação que você estiver passando. É muito importante que você resolva e clame ao Senhor. Peça ao Senhor que te dê orientação e te dê discernimento nisso tudo. O pastor Rogério deu oportunidade para a gente dar um testemunho a respeito de dízimo, né? Há 2 semanas atrás. E eu contei uma breve história também da época da minha adolescência, em que a Robertinha, deve ser muito conhecido aí de alguns que estiverem assistindo a esse vídeo, uma amiga nossa, cresceu comigo, inclusive. A gente fez algum trabalho, alguma coisa, não lembro o que era. Eu sei que tinha um pendrive, e esse pendrive era importante, era o pendrive dela, e aí eu usei o pendrive e tal, e de repente ele sumiu. Na hora que eu fui devolver, ela pediu e eu não achei o pendrive. Falei, cara, onde é que eu coloquei esse pendrive e tal, o que eu vou fazer? Ok, passaram-se alguns dias, eu ainda estava naquela angústia, né, porque perder coisa dos outros não é nada legal, então eu fiquei meio aflito. Só que aí, no domingo seguinte, eu fui na igreja, ela estava lá, e aí chegou o momento de dízimos e ofertas, né, eu não fazia parte do louvor ainda, então eu estava assistindo, acompanhando, e aí eu fiquei assim, caramba, Deus incomodou no meu coração, assim, tocou no meu coração para que eu entregasse ali como uma oferta o que eu tinha. E eram R$ 20. Era o valor exato para comprar um pendrive como o que eu tinha perdido. E aí foi cantando a primeira estrofe, a música foi chegando no refrão, eu fiquei ali pensativo, mas eu pensei comigo mesmo, falei, não, vou entregar. Se eu estou sentindo esse incômodo para entregar isso como oferta, eu vou entregar, depois eu vejo. Peço para minha mãe, arranjo dinheiro de outra forma e, enfim, consigo o pendrive que eu estou devendo. E aí eu botei no envelope aquele valor e fui lá depositar lá na frente. Quando eu estava voltando, antes de sentar no meu banco, a Robertinha me cutucou, me chamou e falou, olha, eu achei o pendrive, tava não sei aonde, eu tava com ela já, enfim, o pendrive não estava perdido, ele tinha sido recuperado. E aí na hora deu aquele arrepio, né? Porque eu falei, caramba, olha, eu tava pensativo se eu deveria guardar esse dinheiro, comprar o que eu devia comprar, enfim. E senti o desejo de entregar aquilo como oferta ao Senhor. E a resposta foi muito rápida, ela foi imediata. Então não espere, não priorize outras coisas. Peça ao Senhor, se você está passando por uma dificuldade, clame ao Senhor e Ele certamente lhe dará solução, lhe dará primeiro sabedoria, acalmará o seu coração e assim você tomará decisões corretas a respeito da sua situação, da sua dificuldade. Amém? Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês nesse dia. Olhe além das nuvens, observe porque o sol brilha, brilha lindamente acima das nuvens pesadas de chuva. Amém? Quero orar novamente antes de encerrar essa mensagem. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse dia lindo que o Senhor nos deu, independente de chuva, independente de sol, Pai. Nos ajuda a olhar a Tua mão, a aclamar a Ti, a ter a sabedoria que o Senhor nos dá, Pai.
que a gente possa entregar a nossa vida a Ti e assim poder superar as nossas dificuldades, as nossas barreiras, de maneira que o Senhor se agrade de nós. Nos ajuda, Senhor. É a nossa súplica a Ti, nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. É isso, irmãos. Oração e Ação Jovens volta na semana, daqui 2 semanas. E na semana que vem a gente vai se reunir. Então, se quiser participar com a gente, será muito bem-vindo. Basta entrar em contato comigo e a gente vai ter grande prazer em ter você com a gente no nosso pequeno grupo multiplicador ou na nossa célula, como você quiser chamar. Tá bom? Até a próxima. É com você, pastor. Muito obrigado, Kleber. Que bom você sempre trazendo uma mensagem inspirada por Deus, certamente. Que Deus abençoe você, a Larissa, sua família, seus amigos, sua igreja. Que Deus te abençoe. Vamos orar, encerrando esse Oração e Ação Jovem, trazendo aqueles pedidos que nós lembramos no início do nosso programa. Lembre agora de estar orando também por alguém, intercedendo por alguém que precisa de oração, do seu círculo de conhecidos, daqueles que estão em volta de você. Muito poder tem a oração de um justo, assim nos promete a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Senhor, perdoa os nossos pecados, eu te suplico. Senhor Deus, abençoa os aniversariantes que aqui foram mencionados. Senhor, cura e abençoa aqueles que estão enfermos. Peço que o Senhor abençoe o nosso Brasil. Senhor, salva o Brasil, restaura o Brasil, Senhor, eu te suplico. Abençoe, Senhor, os líderes da nossa pátria, os nossos líderes, nossos dirigentes, que possam ser abençoados e dirigidos por Ti. Senhor, abençoa esses que têm sido alvo dos trabalhos de ação social de nossa igreja, dessas famílias que estão passando necessidade, a quem doamos as cestas básicas. Também, Senhor, aos idosos lá do Retiro Batista dos Idosos, e também te peço que abençoe, Senhor, aquele povo lá da Chácara dos Profetas, que estão lutando para deixar a dependência química. Abençoa ali aqueles homens e aqueles dirigentes da Chácara dos Profetas. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã nós teremos o nosso Oração e Ação Kids, com uma história infantil. Convide as crianças para estar assistindo Oração e Ação Kids. Até lá!